Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista e vamos falar sobre Copa do Mundo. Não analisando teoricamente os jogos, resultados, comentar sobre essas partes, mas falar sobre alguns casos que aconteceram que não foram tão noticiados assim na mídia. Foi escolhido lá atrás, alguns anos, né? Não sei quantos anos que foi a escolha da Rússia como sede. Todo mundo falava que ela tem, né, um governo um pouco extremo, com algumas restrições em relação a homens negros, mulheres negras, as mulheres também homossexuais, mas isso passou, né? A FIFA falou assim: ah, não, deixa quieto, a gente pode fazer uma política diferente, uma coisa diferente, vamos viver a vida, né, gente? Vamos ter paz mundial. Era isso que a FIFA queria. Passado um tempo, chegando em 2018, chegou a Copa para a Rússia. O Vladimir Putin lá ficou super feliz com tudo. O problema é que alguns episódios um pouco chatos aconteceram durante a Copa. O vídeo está saindo praticamente no final da Copa e a gente teve assim casos inúmeros que foram tratados, segundo o próprio governo russo, como fatos pequenos isolados, como episódios pequenos isolados. Porque nós tivemos casos de xenofobia, tivemos casos de homofobia, de preconceito, de machismo em relação às mulheres. Assim, foram inúmeros casos que eu posso relatar aqui para vocês, mas são bastante casos. Tivemos, por exemplo, com as repórteres brasileiras. As mulheres que estavam lá na Rússia passaram por um certo constrangimento em relação aos torcedores, que muitos deles chegavam nas mulheres com um beijinho. Ela estava assim como eu tô com vocês na câmera, ela estava fazendo alguma coisa, falando alguma coisa com o repórter ou se preparando para entrar ao ar, chegava um torcedor e tentava dar um beijo, um abraço, alguma coisa. Algumas deixaram, se sentiram um pouco incomodadas com a situação, mas aquilo passou. Outras foram mais incisivas e falaram: não, você não pode fazer isso, e causou até um certo burburinho nas redes sociais. O que me espantou muito, teve muitos torcedores e até mesmo seleções que falaram assim: ah, mas as mulheres não precisam fazer isso, elas não têm que brigar em relação a isso, é uma brincadeira. Brincadeira, gente? Eu acho que a gente já passou da época de brincar desse tipo de coisa. A mulher tá trabalhando, seja homem, seja mulher, no caso são as mulheres. Ela estava no seu trabalho, na sua hora de serviço, ela estava perante uma equipe que está atrás dela, porque não é só ela, e vai tratar isso como uma brincadeira. Não acho que isso seja uma brincadeira de bom gosto. Se quiser brincar, faz uma zoação, uma brincadeira de torcedores mesmo, comemorando atrás dela, mas não chegar e dar um beijo nela. Isso não é legal, não chega a ser legal. Na primeira semana que aconteceu a Copa, teve um caso de torcedores gays que foram agredidos por torcedores russos e foram até pro hospital. Teve uma toda polêmica, que isso não foi noticiado tanto. Aconteceu os episódios, mas eles foram um pouco abafados. Não sei se pelo lado da FIFA ou mesmo pela imprensa, que não queria focar nisso, queria focar só no futebol, só no eba-eba, no oba-oba, no lelele, né? Chega a ser assim, né? Infelizmente, o mundo do esporte, principalmente do futebol, não aceita algumas coisas assim tão fáceis. Principalmente o futebol, que não aceita as mulheres como deveria. Também teve uma deputada na Rússia que falou que as mulheres não eram para se relacionar com os homens negros que estivessem lá, que não era para disseminar os filhos mestiços. Sabe quando você ouve esse tipo de coisa e você fala assim: nossa, mas estamos no século XXI, estamos tendo que ouvir esse tipo de coisa? É a cultura da Rússia. A cultura da Rússia, ela se desenvolve justamente em cima disso. E hoje aqui no Brasil, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de igualdade para as mulheres, nós temos outros países, como por exemplo a Rússia, que não estão nem aí. Para eles não tem diferença, não vai mudar em nada. Vocês continuam aí com a sintonia de vocês, continuam com esse tipo de coisa. E a Rússia vive nessa questão, nesse sentido de não vamos nos relacionar, não vamos nos misturar com esses povos, nós somos assim, assim, assim. É uma cultura um pouco ultrapassada, aliás, bastante ultrapassada, que não aceita assim fácil as coisas, mas é assim que eles vivem. Teve outros relatos de torcedores que a gente também viu na internet, não só de torcedores russos,
que também passaram por esse problema, fizeram, né, que aplicaram esse tipo de preconceito. Parece que assim é tudo normal. Não pode ser normal, não é uma coisa que tenha que ser normal. São assuntos que têm que ser debatidos, que têm que ser falados, que infelizmente a imprensa não falou tanto. Quando eu vi, por exemplo, algumas notícias em relação a isso, foram notícias curtas, um resumo de algumas coisas, mas que não foi pra frente, não se desenvolveu ou não tomou um efeito necessário. Nós vamos terminar essa Copa do Mundo, de acordo com a saída aqui desse vídeo, não tendo uma resolução sobre isso. Os russos vão continuar vivendo dessa maneira, com esses preconceitos, não sei se a gente pode dizer assim, ou com essa cultura que eles desenvolveram, e nós aqui vamos continuar a achar um absurdo. O pessoal vai voltar de lá e vai ter uma visão diferente, ou uma visão que tipo assim, nossa, realmente eles são assim. E aí a gente fica nessa questão de tipo, o mundo ainda precisa se melhorar e muito, ainda precisa melhorar bastante. Devo estar falando aqui completamente errado na língua portuguesa, porque o se melhorar aqui pra mim ficou super estranho. Mas a gente percebe isso, porque não foi só por parte dos russos. Os mexicanos também fizeram gritos de homofobia dentro do estádio. Teve torcedores, se não me engano, da Alemanha. E o famoso vídeo que teve na internet dos torcedores brasileiros com a torcedora russa falando de alguma coisa relacionada à rosa, que eu não vou falar aqui porque é uma conotação sexual. Pegou mal, né? Principalmente para os torcedores e principalmente para o Brasil, que fala assim, poxa, o brasileiro que poderia ser um país que está sendo igualzinho como todos os outros. E vocês, o que acham sobre esses episódios que aconteceram, sobre as decisões do governo da Rússia de não tomar atitude em relação a isso e falar que foram fatos isolados e que não se repetirão? Vai se repetir, mas a gente não vai ficar sabendo. O que vocês acham sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto. Siga nossas redes sociais, como sempre. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o joinha que ajuda bastante. O esporte precisa melhorar, principalmente o futebol, nessa questão de igualdade, e temos ainda um caminho longo a percorrer. É isso, gente. Até a próxima semana. Tchau pra vocês.